Olá, amigos do canal Unidade Espírita, sejam bem-vindos para mais um Flash, a doutrina espírita comentada em alguns minutos. Mas antes de nós entrarmos no nosso tema de hoje, chamarmos a nossa convidada especial, nós convidamos a vocês para que se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem, deixem o seu joinha, o seu gostei, o seu like, divulguem o nosso canal para os seus amigos, seus familiares e lembrem-se sempre de ativar o sininho das notificações. Assim, cada vez que houver um vídeo novo no canal, vocês serão avisados. Bem, o nosso tema de hoje é um tema muito importante. Nós vamos aprender sobre a importância de se estudar o espiritualismo racional para entendermos a doutrina espírita. E quem vai estar conosco no Flash de hoje é uma convidada muito especial. É a nossa querida amiga Juliana Hilbert, psicóloga espírita, que eu já vou trazer aqui conosco e que nós temos o prazer de receber hoje. Juliana conduz vários grupos de estudos da doutrina espírita e também faz atendimento profissional. Juliana Ramos Hilbert, é uma alegria ter você aqui conosco, Ju, e sinta-se à vontade para trazer para nós, então, o entendimento desta pergunta que nós fazemos. Ju, qual a importância de nós estudarmos e entendermos o espiritualismo racional para entendermos a doutrina espírita? Olá, Marisa, obrigada, Unidade Espírita, pelo convite, né, pelo carinho. E a gente vai conversar, então, um pouquinho sobre a importância do espiritualismo racional. E acho que para a gente poder entender essa importância, nada melhor do que o próprio Kardec, né? Para nos explicar um pouquinho. Então, eu sempre gosto de trazer a citação da Revista Espírita, onde ele explica, né? A mais enérgica reação se opera em favor das ideias espiritualistas. E que, como dissemos, toda defesa do espiritualismo racional abre o caminho para o espiritismo, do qual é o desenvolvimento, né? Está na Revista Espírita, de novembro de 1868. Para quem gosta, né, de estudar, de pesquisar, é desta revista que a gente está falando. Então, por que se estudar, né? Por que se entender o que é o espiritualismo racional, o que são as ideias que o espiritualismo propõe, o que ele estuda? Então, veja, tudo isso está associado às circunstâncias em que surgiu o espiritismo, né? Que é outro artigo de 63 que Kardec traz. Então, ele vai falar que o espiritismo surge no momento em que a reação espiritualista provocada pelo próprio excesso do materialismo, né? Então, se o espiritismo tivesse surgido num tempo mais recuado, lá atrás, ele teria se chocado com o fanatismo da igreja. E num tempo, né, mais recente, com o materialismo todo poderoso. E aí, né, os chamados homens fortes, homens de ciência, que estudavam, né, os fatos do espírito humano, apesar, né, da gente classificar, né, as duas correntes mais importantes do estudo da psicologia, que eram os sensualistas e os espiritualistas, né? E aí a gente vai entender e conversar um pouquinho sobre essas duas ideias. Então, com o rompimento, né, do materialismo, com as questões dogmáticas da igreja, surge os ideólogos. Então, ele vai falar assim, o homem, né, ele produz ideias, e eles vão começar a pesquisar e debater cientificamente sobre isso. E aí surge o Meire de Biham, e com ele a psicologia espiritualista. Então, o Biham ele vai participar de um concurso
né? Qual é a influência do hábito sobre a faculdade de pensar? Ele ganha esse concurso, né? E esse concurso está relacionado com um debate que existiam entre eles sobre a questão, né, da gênese do hábito, das ideias, das faculdades. E um, né, dos representantes de maior renome era o Condillac. Então, ele vai dizer que a única faculdade, né, da alma é o sentir, é a sensação. E que todas as questões, né, que envolvem ali o raciocínio são provenientes da sensação, juízo, memória, atenção. E aí ele vai colocar o estudo de uma estátua, né? E aí ele começa a provocar os sentidos da estátua e vai explicando toda a questão do sentir. E aí ele classifica que tudo é sensação física, pelos sentidos fisiológicos. E depois dele vem um questionamento do Destutt-Tracy. Ele vai dizer o quê? Que para eu sentir o objeto, eu preciso, né, movimentar o meu braço para pegar o objeto. Então, para Condillac, o fato primitivo da alma é a sensação. O Tracy já vai questionar, dizendo, não pode ser só a sensação. Precisa da motilidade, do movimento para poder pegar. E aí o Bihan, né, isso é bem resumidamente, ele vem e vai dizer assim, não, para que você, né, possa sentir o objeto e diferenciá-lo, né, do eu, existe uma vontade, além da motilidade, da mobilidade em mover o braço, né? Então, eu vou sentir o objeto, eu vou movimentar o meu braço, mas para que tudo isso ocorra, precisa de um ato composto, precisa de uma vontade, né? E aí ele vai colocar o esforço da alma como fato primitivo. Então, precisa de uma vontade ativa para que esse ato composto ocorra. E aí ele causa uma revolução, porque ele vai, né, ele não nega a questão fisiológica, orgânica, né? Ele não nega os sentidos, mas ele vai trazer uma separação extremamente importante, né? A vida animal, que ocorre pelas questões fisiológicas, e a vida humana, que são as faculdades da alma, né? E vai diferenciar sensação fisiológica da percepção, né, que a alma tem do fato que está ocorrendo e de todo o processo, né, enquanto um ato de consciência do espírito. Porque se você pega lá a estátua, né, que está lá recebendo as informações pelos sentidos, ela não tem uma ação ativa, né? Então ele vai transformar todo esse entendimento e causa uma revolução, né? Ele usa o método científico experimental, que era uma exigência da época da ciência, né? E ele traz uma contribuição enorme para esse debate da psicologia e classifica a alma, né, como o ser humano é uma alma encarnada. E aí, né, de toda essa teoria, desses debates, surge o espiritualismo racional que se apoia, né, no Meri Bihan, que a gente pode, né, trazer aqui o Paul Janet, o Victor Cousin, o Recolar, entre alguns deles, né? Eu cito bastante o Paul Janet porque a gente tem a tradução, né, do livro dele, os 2 tratados elementares de filosofia, o Pequenos Elementos da Moral. Então, são livros, né, que são acessíveis para a gente poder estudar, né, e ter esse entendimento. Então, o que a gente pode pensar de importante, né, trazer aqui brevemente para a nossa reflexão. Como se dividir esse estudo do espiritualismo racional? Então, a gente tem as ciências morais, dentro delas, né, a psicologia experimental, aí a gente tem o estudo da lógica,
que vai buscar o estudo da razão e a busca do verdadeiro, do entendimento verdadeiro. Depois a gente tem a moral, que vai estudar a vontade, e a gente vai ter a divisão entre moral teórica e moral prática, onde a gente vai estudar, né, os deveres para conosco, para com Deus e para com o próximo. E o Janem ainda acrescenta uma quarta classe, que são os deveres para com os animais, né? Uma vez que eles também têm sistema nervoso, eles também sentem as dores fisiológicas. Então, é nosso dever, né, cuidar e preservar o animalzinho. E aí tem o estudo da estética, que é o estudo do belo, da imaginação, através da faculdade da imaginação. Então, aqui, a gente já tem as 3 faculdades da alma: razão, vontade e imaginação. E aí tem uma outra parte que é muito importante, mas que, assim, a gente vê limitações no estudo do espiritualismo racional. Por quê? Quando, né, a psicologia vai estudar, fundamentada em Meire de Bihan, eles não vão estudar a essência da alma, e sim a alma como causa do fenômeno psicológico, ou seja, como que uma alma se manifesta através do corpo. E aí entra o estudo da divisão metafísica, que ela se dividia na psicologia racional, que vai estudar a alma e o corpo, a cosmologia racional, que é o estudo dos seres, né? E a teodiceia, que é o estudo de Deus, dos seus atributos e da sua providência. E aí a gente vai, né, nesse estudo, vamos focar aqui, né, na psicologia racional. Então, quando eles trazem esse estudo, eles vão tentar estudar o quê? A alma como uma substância, a alma imortal, a ligação da alma e do corpo, como se dá essa ligação, o porquê, né, da ligação da alma e do corpo, mas eles vão fazer uso da razão para poder compreender. Então, eles vão falar assim: a psicologia vai ser a base da metafísica, porque é mais fácil, né, para a ciência estudar do real para o absoluto, né, que seria Deus, porque para os espiritualistas o modelo, né, das 3 faculdades seria Deus, né? Ou quando a gente olha o belo, a referência sublime, né, maior é Deus. Quando a gente pensa em vontade, seria uma vontade impecável, uma vontade que não está ali sujeita às questões do corpo, os instintos, as paixões, né, os apetites. Então, seria uma vontade impecável, a referência Deus. E a questão do entendimento, da razão, também se remete a Deus. Mas eles vão usar essa base, né? A psicologia, o estudo do real, para o estudo do absoluto. E aí a gente vai ver as limitações que esse estudo tinha, porque não se podia estudar a essência da alma, não podia observar a alma, né? E aí vem os questionamentos. Se a alma é imaterial, por que ela tem a necessidade absoluta do corpo? Porque ela precisa estar no corpo. E um outro questionamento: se a alma é imaterial, como se dá essa ligação da alma e do corpo? E aí, fazendo o link, né, com o começo, as circunstâncias que nasceu o espiritismo, todos os debates que a reação espiritualista nos possibilitou, fez com que o espiritismo surgisse e esclarecesse, conforme Kardec diz na Gênese, né, no item 17, com o espiritismo, a metafísica se torna experimental. E aí a gente pode estudar a alma,
estudar a vida futura, estudar a sua união com o corpo, como se dá, estudar o perispírito, estudar os princípios, né, que fundamentam a lei divina, porque isso está associado ao estudo da teodiceia, de Deus, de seus atributos, da sua providência. E aí a gente vê, né, a importância de que, para compreender o Espiritismo, e muitas vezes as citações que Kardec faz na Gênese, no Céu e Inferno, no Livro dos Espíritos, né? Nos artigos da revista, é aí a importância de se estudar e compreender, né? Aonde para o espiritualismo e aonde o Espiritismo desenvolve e traz todo esse entendimento. E era isso que eu tinha, né, para dizer, para trazer sobre a importância do espiritualismo. Obrigada pelo convite, é uma alegria sempre estar aqui com vocês. Juliana, nós é que agradecemos, perfeita a sua explicação, trazendo para nós todo esse breve histórico, né, que nos faz realmente entender a importância de se estudar o espiritualismo racional na compreensão do espiritismo. E você será sempre muito bem-vinda, esperamos que você possa estar conosco em outras oportunidades. E a vocês que estiveram conosco, lembrem-se sempre de deixar o seu joinha, o seu gostei, o seu like, divulgando o nosso canal mais uma vez, inscrevam-se no nosso canal e, como sempre, até o próximo Flash. Obrigada, Juliana Hilbert, um abraço a todos vocês e um beijo no coração.